Olá, amigos da Rede Einstein. Olá, amigos da América Latina. Estão aqui, então, novamente com o Dr. Marcos França, da Clínica Cetro de Brasília, a doutora Ana Paula Cardoso, do Hospital Albert Einstein, para falar algumas coisas sobre os estudos de geniturinário próstata, especificamente. Vamos falar do PET com PSMA. O PET com PSMA é um estudo que o Einstein foi pioneiro no Brasil, ainda não tem disponível nos Estados Unidos, mas os dados estão sendo extremamente interessantes para os pacientes com câncer de próstata, e aqui apresentaram os dados da UCSF e UCLA da Califórnia para pacientes com recidiva bioquímica, aqueles pacientes nossos que somem o PSA depois da cirurgia, da prostatectomia ou da radioterapia, e a gente quer saber se o PET com PSMA deve ser o exame de eleição, e os urologistas e os oncologistas querem saber como é que a gente vai usar esse teste agora quando voltar para o Brasil. Foi um estudo de validação prospectiva, ou seja, a gente usa esse teste já, o exame do PET com PSMA já há alguns anos, né, acho que uns 2 anos, mas a gente não tinha um estudo, por exemplo, de fase 2 prospectivo que validasse o valor preditivo positivo do teste. Então, assim, foi uma confirmação do valor preditivo do teste. Eles conseguiram avaliar que em pacientes com diagnóstico de recorrência bioquímica de câncer de próstata, o teste foi capaz de detectar em pacientes com PSA, eles dividiram 3 grupos, pacientes com PSA menor do que meio, entre meio e 1, e o PSA entre 1 e 2. E o valor preditivo do teste, ele foi significativo, em torno de 40% para os pacientes com PSA até meio, entre meio e 1 sobe o valor preditivo para 66%, e entre 1 e 2, mais de 86% de exames positivos validados de forma que a doença realmente está aonde o teste mostra. E isso pode até mudar a nossa prática. Certo, Marcos? Sem dúvida. Eu acho que tem 2 dados interessantes. Primeiro, aquele dado que mostra que 79% dos pacientes tiveram um exame positivo no PET com PSMA, o que é um dado impressionante. Acho que um outro grande mérito desse trabalho é que ele tentou validar se efetivamente os pacientes tinham doença, quer seja por biópsia ou quer seja por um decréscimo de PSA quando eles faziam um tratamento local nos pacientes. Então, uma forma de realmente você saber se o que você está vendo efetivamente é câncer de próstata. Tratamento local, tipo uma cirurgia de resgate de um linfonodo ou uma radioterapia focal. Teve até um dado muito interessante, ele citou um caso específico de um paciente que teve uma elevação de um PSA para 0,30 e foi encontrada uma lesão na escápula. E foi ofertado o tratamento local, agora entrando no conceito de doença oligometastática, e o paciente teve benefício. Sem dúvida, Ana, é isso mesmo. A gente começa a perceber agora, esses pacientes talvez na ausência do PET com PSMA seriam tratados com radioterapia local, que é o padrão terapêutico atualmente. E muitas das vezes você percebe que o paciente não tem essa resposta. Ou você perceberia que seria um tratamento totalmente inútil, uma vez que muitas das vezes a recaída é apenas à distância, como foi o caso desse paciente. Eles mostraram também o valor de taxa de resposta de PSA quando foi feito algum tratamento local. Você viu esse dado, Warren? E, se eu não me engano, acho que 70% dos pacientes que tiveram benefício com o tratamento focal, ou seja, o PET com PSMA conseguiu ajudar em 70% dos casos. Então, eu acho que, assim, mensagem global do estudo, é um estudo que mostrou uma sensibilidade, mais de 70%, 80% dos pacientes de captação, quando eles têm uma elevação do PSA. Quanto maior o valor do PSA, maior a chance de você ter uma positividade do teste. A pergunta para vocês, assim, do ponto de vista prático, quando pedir, a partir de que valor pedir? Se a gente for levar o dado do estudo recrutou pacientes com um PSA acima de 0,2 ou 2 pontos acima do nadir. Então o que a gente tem é validade hoje do uso do PET com PSMA, são para pacientes com recaída bioquímica após um tratamento local. E eu acho que quanto mais fiel a gente se garantir ao estudo, talvez maior a chance de a gente ter validade. Mas que PSA? Então no paciente com o valor do PSA aparece acima de 0,2? 0,2, 0,5. Sabendo então que tem um problema que é acima de entre 0,2 e 0,5, talvez uns 40% dos pacientes tenham positividade do teste, mas quanto maior o PSA, chega até 70%, 80%. Sem dúvida. Tá bom. Outra coisa que eu acho que é importante, o valor preditivo positivo, que era o endpoint inicial do estudo. 80%, 85% é o valor preditivo positivo, ou seja, uma vez que o PET com PSMA deu positivo, a chance daquilo realmente ser positivo é 85%. Ou seja, existem 15% de falsos negativos. Isso. Então tem que ficar de olho nisso, mas a maior chance realmente é que aquilo que é positivo
seja positivo mesmo, real, né, pelo jeito que você explicou da avaliação, seja por biópsia, por tratamento focal, ou por aumento se você estava só observando. E acho que uma coisa importante, esse estudo vai continuar para um fase 3 e eles vão submeter os dados para que tenha finalmente a aprovação do PET com PSMA aqui nos Estados Unidos. E o interessante disso é que, por exemplo, é um teste que hoje no Brasil, pelo menos, ele não é pago por nenhuma seguradora de saúde. E a partir do momento que os protocolos avançam e a gente consegue alguma validação desse teste, que é o que a gente conseguiu pela primeira vez agora, eu acho que também cabe a avaliação das seguradoras de saúde e das agências reguladoras para saber se esse teste vai poder ser pago e se vai entrar como um teste que faça parte do nosso arsenal terapêutico. Eu acho que uma outra coisa que vai acontecer, a gente vai montar uma nova curva de aprendizado. Porque a gente sabia que próstata tinha uma recaída linfonodal ou recaída pélvica. E agora a gente com um exame novo parece que não é bem assim. A gente talvez tenha mais doença visceral do que a gente imagina e talvez a gente tenha mais doença óssea à distância do que a gente imaginava, né? Muito bem. Fiquem ligados, a gente vai falar agora sobre imunoterapia em câncer de próstata.